Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo um convidado que carrega uma trajetória marcada por superação, estratégia e coragem para recomeçar. Filho de uma empregada doméstica e de um porteiro, ele construiu sua carreira dentro das maiores empresas de auditoria do mundo. Participou de mais de 1.000 projetos e hoje lidera no Brasil uma operação que está presente em mais de 93 países. Empreendedor há mais de uma década, ele enfrentou prejuízos milionários, rompeu sociedades importantes e escolheu recomeçar, com mais clareza, maturidade e visão. Autor do livro O Poder do Desapego, ele acredita que crescer também exige saber o que deixar para trás. Maratonista, empresário, conselheiro, pai e um eterno aprendiz. Recebo ele com muita alegria, André José Valério. Muito prazer estar aqui. Parabéns pela sua trajetória. Olha, é bem agradável assim ouvir de outra pessoa o que a gente vive, porque muitas vezes a gente não reconhece a nossa trajetória. Isso é uma coisa que, até falando, né, para as pessoas, a gente conseguir reconhecer aquilo que a gente conquistou. Então, quando a gente vê pela lente de outro, assim, fica bem legal. É isso mesmo. Eu gostei, te agradeço pelo convite, tô bem feliz de estar aqui participando desse podcast e espero que consiga agregar aí com mensagens que tenham insights valiosos e consiga acrescentar na vida de alguém, de algum empreendedor, alguém que está estagnado, talvez. Então, deixar fluir aqui. Alguém que precisa recomeçar, desapegar. Precisa desapegar também. É interessante, assim, para escrever o seu briefing, tudo, eu rodei o seu feed, fui atrás lá para ver seus primeiros vídeos, acho que começou mais em 2014. Não, é 24. 24? Mais ou menos, 24. E assim, quando eu desci, é impressionante. Dá para ver que você é um rapaz técnico, você tem muita técnica, muita inteligência, mas o poder de se posicionar, de falar, de vencer a si mesmo, de levar aprendizado para as pessoas. Conta um pouco quem é o André por trás da marca. Que legal. É uma pergunta bastante provocativa. O André, primeiro eu vou falar do André pessoal, sou cristão, sou uma pessoa bem família, eu vivo minha família o tempo inteiro. E basicamente o André por trás da marca não são duas pessoas diferentes. O que eu levo para a empresa, o mundo empresarial, é exatamente o que eu vivo, sem diferença nenhuma. Então, até os valores cristãos, né, eu procuro, em vários momentos, trazer uma mensagem, claro, sem entrar na questão de religião, é diferente, uma questão de espiritualidade, porque, para mim, a Bíblia é um manual perfeito da vida. Então, a Ecovis, ela tem 3 pilares fortes. E muitos desses pilares, eles vêm de um DNA do sócio fundador. Posso dizer dessa forma porque eu sou sócio fundador da empresa. Então, o que é? Primeiro pilar muito forte, que assim, é inegociável, que é cuidar do ser humano. Para mim, o mais importante, Priscila, é essa relação humana. E a relação humana, ela vai além de números. Então, quando eu trago, né, o André por trás da marca, é o mesmo. É isso que eu prego, cuidar do ser humano. Então, o que significa? É olhar para as pessoas com olhar individual, não no coletivo. Então, dentro da empresa, quem é a Priscila? E isso eu falo porque a gente está chegando agora a 200 pessoas na nossa empresa e querendo chegar, sabe quanto? 2.000 pessoas. E o que é pregado numa base menor é o que é sustentado para a base maior. Porque desde que os líderes eles estejam
alinhados, né? Então, cuidar do ser humano é pensar na pessoa na vida pessoal, na vida profissional, multiplicando talentos, evoluindo profissionalmente. Então, esse é um pilar número 1. E aí, dentro disso, você tem várias questões. Honestidade, ética, né? Ética no trabalho, respeito nas relações, ter um ambiente que seja agradável para as pessoas trabalharem, para as pessoas serem felizes para fazer o melhor, porque eu acho que o melhor, ele só vem quando você está livre. Então, esses valores todos são valores que não é uma placa, são valores reais, verdadeiros, que a cultura, para mim, ela é algo que é a essência, a raiz da empresa. Então, não é tá lá na parede. Aqui nós temos respeito, colaboração. A placa não importa. O que importa, para mim, é a atitude diária. Então, isso para mim é muito forte, esse pilar. E o segundo pilar, que é cuidar dos clientes, que são o quê? Pessoas também. Então, a mesma coisa a gente leva para a relação ali com pessoas. E o terceiro, se você tem pilares de cuidar das pessoas bem, cuidar dos clientes, é crescer. Então, a gente tem feito aí estratégia de crescimento, porque eu tenho um espírito empreendedor muito forte, muito latente, considero que tem uma visão muito forte também. E aí, dentro disso, eu atuo como o CEO da empresa e olhando sempre uma projeção de longo prazo e guiando as pessoas dessa forma. E assim, vou ser bem sincero para você, eu me divirto. Parece que eu tô... É meu estilo de vida. Eu saio de casa, vou pro escritório, mas parece que eu tô em casa também. É uma coisa do flow, assim, natural. É o amor. O amor. E aí as pessoas, eu percebo que elas vêm comigo, os meus sócios, os profissionais, e vêm carregando esses valores também, né? Então, por trás da marca, é isso. E a gente mostra o que a gente está fazendo nas redes sociais, você falou das redes, né? A gente tem trazido um pouco... Cara, e se a gente contasse o que a gente é para fora? Então, a gente resolveu trazer uma visão do que a gente é para o mercado ver quem nós somos, como a gente funciona. Então, tem vídeos que a gente coloca na internet, como você comentou, né? A questão técnica e tal. Eu tenho 22 anos na área de auditoria e consultoria. É uma área extremamente séria, regrada. Então, a gente vê aí posicionamento de empresas, e não é nenhuma crítica, mas é um padrão, que é o que é um posicionamento técnico. E se a gente mostrasse o lado humano, que é quem roda a empresa, o lado humano, nas relações, nas interações? Então, a gente começou, né, pelo perfil da empresa, mas eu também faço isso pelo meu perfil, que é trazer uma visão para as pessoas verem, poxa, que legal, olha como a Ecovis lida com um colaborador, olha aquela situação que a Ecovis lidou com o cliente, olha o bastidor do que acontece na Ecovis, olha a leveza, que é uma realidade, não é nada inventado, simplesmente é pegar o nosso dia a dia e traduzir para o mercado. Olha, eu queria pegar um balde de pipoca. Assim, é tanta história, a gente nem começou. Mas você foi falando, foi me passando assim um filme na cabeça. Primeiro que assim, hoje a FTP Contábil tem 6 pessoas comigo. E você falou que tem 200. Eu falei assim, nossa, mas a minha meta é ter 200 pessoas. O que ele imaginava quando ele tinha 6 pessoas? Porque agora ele quer ter 2.000. Então, assim, para 200 para 2.000 é a mesma percepção minha de 6 para 200. E assim, começou a me passar um filme na cabeça, assim, de como foi essa construção, esse recomeço. Eu imagino que não foi fácil, a gente, né, não viu nem nada ainda da sua vida familiar, como foi sua infância, sua adolescência. Eu vou perguntar aqui também pra gente conhecer os bastidores um pouco.
Mas que incrível, que inspirador, viu? Feliz, hein? E assim, te ver Aham. de terno, de óculos, passa uma imagem mais séria, Sim. mais técnica. Porque você também é um editor, tem a técnica por trás. Mas esse lado humano que você traz, que você coloca, essa essência, é incrível que muitas pessoas deveriam te conhecer. Sua mensagem precisa chegar para mais pessoas. Obrigado. Eu tô trabalhando para isso. E é o que você falou, né? De alguma forma, quando eu faço um vídeo, eu tento passar alguma mensagem que agregue ali para alguém. Eu acho que a gente está aqui para isso, na verdade. No fim do dia, é o que eu falei. A gente está aqui para colaborar, para ajudar as pessoas, nos ajudar mutuamente. E eu acredito que quando a gente foca nessa colaboração, o universo ele Vem a nosso devolve. favor, sim. Ele devolve. Eu não tenho dúvidas. É. E me fala aqui, como foi crescer sendo filho de pais nordestinos com origem simples Uhum. e construir uma carreira em grandes empresas globais? Exato. Menos provável. Menos provável. Assim, estatisticamente, eu vi até uma estatística, né? Que pessoas pobres, para vencer, é um percentual extremamente pequeno. E eu considero que eu venci, né? Atingi uma posição. De onde eu vim, quando eu olhava de onde eu vim para onde eu estou, aquele garoto não conseguiria enxergar. Impossível enxergar. Porque eu morava numa casa muito simples, só para falar um pouco minha estrutura, né, de onde eu morei. Eu vim ter acesso a uma descarga de banheiro, eu já era adolescente. Meu Deus. Não tinha descarga. Eu não... Escola pública o tempo inteiro, a vida toda, minha casa telha, nós tínhamos ali casa de quintal, super simples, uma situação... Assim, extrema pobreza, Não, né? nós éramos uma das famílias mais pobres do bairro. Mais pobres do bairro. Minha mãe doméstica, meu pai porteiro, mas foi minha mãe que abriu as portas para mim e ela me deu muitos valores, minha mãe. Me passou muitos valores humanos. Foi o melhor ser humano que eu já conheci, porque minha mãe veio a falecer recentemente, em setembro do ano passado. E minha mãe, ela falava, filho, a mãe faz uma limpeza porque a mãe quer ver o patrão feliz. E aí, o que eu aprendia com isso? Que eu preciso fazer o meu melhor. Em qualquer situação. E eu via, ela fazia isso com amor, com paixão, e ela foi me passando esses valores. E aí, a gente falava, né? Filho, a gente não é pobre. Pobre é quem não tem o amor de Deus. Porque esse a gente tem muito. E ela sempre soltava, assim, umas coisas. Muito sábia. Inclusive, os maiores conselhos empresariais eu recebi da minha mãe. Da minha mãe. Então, eu cresci nessa situação. Teve muita dificuldade. Até me emocionei, desculpa. É uma história forte. Que a gente não imagina, né? A gente só vê o sucesso. Só o sucesso. E não é isso. Eu fiquei sozinho porque minha mãe precisava trabalhar, meu pai precisava trabalhar, tem um irmão mais velho que precisava trabalhar. Eu fui deixado em casa aos 6 anos sozinho. Então eu ficava sozinho. E eu acordava e falava, mãe, não tinha ninguém em casa. E aí eu fui ensinado a esquentar comida. Que na época minha mãe deixava arroz e tomate. E eu esquentava no banho-maria. E aí eu acordava e eu ia fazer isso, eu ia arrumar a casa e depois eu ficava esperando minha mãe com 6 anos. Eu tenho um filho de 8 anos hoje. Eu olho e falo, jamais. Jamais deixaria ele. Só que o que eu aprendi? Ter independência. Gostar da minha própria companhia. Porque eu tive que aprender isso na marra. E eu sempre fui muito estudioso. Então eu sempre me dediquei muito na escola, né? Isso foi algumas situações. Depois teve outras piores, assim, que aconteceram. Minha mãe se tornou deficiente física no meio do caminho, quando eu tinha 15 anos. Então eu tive que assumir a minha casa, porque meu pai não era um pai presente. Então, essa foi minha base.
tive valores, tive amor, mas tive bastante dificuldade. E aí, com isso, eu lembro que na época, quando minha mãe me dava um dinheiro ali para comprar um lanche, uma bala, era tão difícil em casa que eu ia na feira e comprava alguma coisa que eu achava que aquilo, não, eu vou ajudar. E aí eu fiquei com isso dentro de mim, eu quero ajudar minha mãe e meu pai a mudar de vida, fiquei com isso na minha cabeça. Então, quando eu era criança eu falava, quando eu crescer eu vou ajudar vocês. Como? Eu não sei. Por isso que eu falei, a coisa, você tem uma intenção e Deus vai cuidando ali, né? Mesmo que a gente não perceba. E aí eu consegui um emprego pela minha mãe, porque ela fazia um trabalho muito bom. A patroa gostava dela, e aí ela me deu uma oportunidade para entrar na área, numa empresa de auditoria, na Xerox. Eu comecei na Xerox. E sabe o que acontece? Eu ficava super feliz, que eu falava para minha mãe, mãe, você sabe, eu tenho uma sala só para mim. E na verdade gente, era acho que eu não vou poder gravar esse podcast. Eu vou chorar do início. Meu Deus do céu. Eu falava, eu tenho uma sala. Ah, meu filho, nossa, ela ficava super orgulhosa. E eu levava dessa forma. E aí eu queria muito ir para a área de auditoria, que eu era do back-office, era da Xerox. E o pessoal falava para mim assim, na época o bullying era autorizado. André, você sabe o motorista? Ah, sim, eu sou o senhor Mário, né? O motorista senhor Mário. Você sabe a copeira? Ah, sabe a faxineira? Então, depois de todos eles, é você. Meu Deus. Era. Depois de todos eles. Assim, com tom de bullying e tal, mas era autorizado, é o que eu falei. E aí eu muito estudioso, eu sempre gostei de metas. Então, assim, falar até para as pessoas, tira da cabeça, coloca no papel. O primeiro passo é esse. É o primeiro, coloca no papel. E aí você vai criando caminhos para alcançar. E aí eu coloquei a meta de ir para auditoria, só que era uma coisa rara. Eles não queriam deixar pessoas internas ir para a área externa, porque tinha meio uma síndrome do vira-lata, que nunca deu certo ninguém e tal. Aí eu pedi para ir para a área externa, com muito custo. Eu entrei numa faculdade, na época eu entrei na FECAP, que é uma faculdade de renome. Muito boa. E aí eu consegui essa migração para a área externa, que na verdade, assim, um passo antes, quando minha mãe conseguiu o trabalho, eu cheguei lá, né? Na hora que eu pisei no escritório, eu falei, me deu um boom na cabeça, porque eu falei assim, eu tinha 15 anos. Eu olhava as pessoas de terno e mala e vendo que as pessoas tinham crescido, era gerente e tal, eu falei, nossa, olha como o ambiente muda, né? Aquele ambiente me fez enxergar algo que eu não tinha ninguém ao meu redor. Falei, cara, existe uma carreira, existe algo aí. E aí aquilo me deu uma abertura, assim. Por isso que eu comecei a olhar. Falei, não, mas aqui no back-office eu não vou ter a projeção que eu quero. Eu preciso ir para a área externa. E aí eu consegui entrar na faculdade. Foi mais uma vitória. E pedindo para o meu chefe, esse chefe era meu chefe, ele é meu amigo até hoje, o Ronaldo. Ele me deu oportunidade, eu estava no último ano, e aí eu dei o máximo de mim ali para crescer na carreira, o máximo. Então, dentro de 6 anos, eu cheguei a gerente na Grant Thornton. Ah, você foi da Grant Thornton? Da Grant Thornton. Eu já fui reprovada na Grant Thornton. É? Quando eu comecei a fazer a faculdade, meu sonho também era entrar em auditoria. Acho que todo mundo que começa... Uau, né? Aquelas empresas grandes, eu falei, vou entrar. E eu não aprovei. Vai saber se não foi ele que me reprovou. Tô brincando. Depende. Eu chegava no seu nível. Reprovei muita gente. Mas aí eu cheguei a gerente, aí depois em 2010, Priscila, eu cumpri a promessa. Eu dei apartamento para meus pais. Só que olha só, eu dei apartamento para os meus pais, eu tô com a minha esposa há 25 anos. Nossa, bastante tempo. 25 anos. E na época eu acordei com ela, eu falei, olha, você topa? A gente não tem nada. Você topa eu dar apartamento para os meus pais primeiro, sem a gente ter nada? E ela topou. Então, para mim, é uma mulher de valor.
minha esposa, porque ela me dá esse apoio. Que incrível. E assim, a sua história até me emocionou bastante, porque conecta muito com a minha, que eu comecei aí também por volta dos 16 anos, e eu trabalhava numa papelaria. E eu tirava xerox. Olha aí. E eu tirava xerox e eu sempre fazia o meu melhor para tirar xerox. Não importa onde eu tava. Se eu tava limpando, se eu tava atendendo, se era xerox, não importa. Era o melhor. E tinha um senhor que era dono de uma contabilidade, o seu Rogério, e ele sempre elogiava meu trabalho. Só que depois passou 1 ano e meio que eu tava nessa papelaria, eu falei, poxa, não é aqui que eu preciso estar. Aí eu pedi pra sair, não tinha nada, fiquei pensando, eu falei, já sei, vou pegar o meu currículo e levar para aquele senhor que sempre elogiou meu trabalho. E aí eu levei na contabilidade dele. E aí ele me deu uma oportunidade, e assim, a oportunidade que ele me deu, né, era de pagar as contas, eu lavava banheiro, fazia uma série de coisas, meninas que estavam não queriam ensinar, que era o bullying da época, então tinha condução só pra volta, descia até o centro de Guarulhos ali pagando conta, chegava no fórum, voltava de novo. E foi assim que eu comecei a minha história na contabilidade. Você não tinha uma referência, né? Não. Na verdade, você acabou entrando, você tá vendo, ao acaso. E deu certo. Sim, mas por fazer um ao bom acaso, é isso. Por ele ter reconhecido em você que você tinha talento. Exatamente. Eu vou pagar uma conta. Você não tinha alguém na família, né? Não. Eu vou pagar uma conta, então eu vou fazer o meu melhor. Eu vou limpar o banheiro, eu vou fazer o meu melhor. É isso. Não importa onde eu estou, eu isso. sempre faço o melhor. E por mais que eu não fosse a mais competente, a melhor, Deus vai honrando. Que a gente faz pro Senhor, não faz pro homem. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falei que foi bem, assim, me emocionou ouvindo isso. E em que momento você entendeu que queria ir além do caminho tradicional e construir algo próprio? Pois é, a virada de chave para mim foi em 2012. Quando como eu trabalhava muito mesmo, muito. Auditoria. Finais de semana, muitos finais de semana. E aí eu sempre tive um perfil qual? O meu perfil era de assumir responsabilidade. Então eu era um assistente, eu sempre vi da seguinte forma. Hoje em dia tá um pouco invertido, né? Infelizmente as pessoas elas querem o cargo sem ainda estar preparado. Eu queria o quê? Eu sempre tive esse perfil, nunca liguei para dinheiro, essas coisas, nunca me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é eu ver que eu tinha capacidade. Então eu era um assistente, queria ser sênior, eu era sênior, eu queria ser supervisor, indo dessa forma. Então, quando eu era um gerente já, como eu comentei, eu não queria o sócio no trabalho. Então, eu falava, cara... Estranho. Não queria. Ele chegava, eu lembro até que uma vez eu era supervisor ainda, chegou o gerente. E ele ficou lá no cliente comigo 2 dias direto. Tenho contato com ele ainda, né? O Soares até. E aí, no segundo dia, ele veio de novo. Aí eu falei pra ele assim, cara, vem cá, por que você tá aqui tanto? Não, porque o cliente é grande, André. Eu falei, mas eu não tô te passando confiança. Você quer que eu te dou mais reporte? Você quer que eu... Eu falei, pode deixar que tá comigo. Eu vou fazer esse negócio aqui, porque eu tinha que comportamento. Esse cliente é meu, não é da empresa. É meu cliente. Então eu vou dar o meu melhor. Pela empresa também, mas é pelo cliente. Então aquele negócio de pessoas, de novo. Então, quando eu era gerente, eu não queria o sócio. Então eu comecei a agir de uma forma, quais são as habilidades de um sócio? Tem que ter isso, isso e isso. Então eu vou agir dessa forma. Mesmo sendo gerente novinho, porque eu cheguei muito rápido a sócio. Com esse perfil, eu acabei chegando em menos de 8 anos, que não é muito comum. Sim. Não é muito comum. E aí eu comecei a perceber que o sócio, na época, né? Ele era um sócio, os sócios eram sócio de, me dá aqui o trabalho e tal. Aí eu falei, me dá o trabalho, mas não acompanhava, não participava. Eu também não queria. Então, assim, eu não precisava do sócio. E aí,
Eu falei, poxa, eu posso ser o sócio. Por que não? Aí que me despertou essa virada de chave quando eu me reconheci que eu poderia trabalhar para ser um sócio. E sempre foi meu sonho ser um sócio. E aí, quando a gente decidiu fundar a nossa a primeira empresa onde eu fui fundador, me convidaram para ir como diretor para lá. Foram 4 sócios na formação, me convidaram, André, a gente quer você nesse negócio como diretor. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não aceito menos do que a posição de sócio, junto com vocês. Então aí eu tive uma ousadia, um posicionamento. Então eu deixei para trás as coisas, fui empreender, começar do zero, viver o empreendedorismo. Então eu empreendo há 13 anos. E eu adoro, né? Criar valor. O risco faz parte de empreender. Se você quer empreender, você precisa assumir alguns riscos. Então eu virei a chave e aí eu comecei a minha jornada empreendedora em 2012. E me fala agora algo assim sério que já aconteceu com você. Você já enfrentou prejuízos de mais de 1 milhão. O que esse momento te ensinou? O contexto é o seguinte, né? Eu sempre fui austero financeiramente e aí eu pensava em renda passiva. Cuidado com renda passiva, sabe? Cuidado. Coloca o dinheiro aqui, deixa o dinheiro trabalhar por você. E aí eu investi em 2 negócios onde eu não conseguia acompanhar bem, né? Porque eu estava com o meu negócio rodando, eu queria ser investidor e ter o lucro. Só que as pessoas que estavam ali não tinham a competência para administrar os negócios e fazer o negócio girar. Então eu tive um prejuízo de 1 milhão, aproximadamente 1 milhão. Que foi uma dor, assim, horrenda. Irreparável, né? Irreparável porque muito dinheiro. Sim. E aí o que assim, doeu muito. Eu chorei. Né? Na época, falei, não é possível e tal. E aí o que eu aprendi com isso o que eu posso te falar que é uma das faculdades mais caras que existem. Mais caras. Então, o meu aprendizado é conseguir ler melhor as pessoas. Ler melhor. Porque às vezes você vê o olho por fora e tal, mas você não vê o que está por dentro. Então, conseguir ter essa leitura mais detalhada, mais precisa, me cercar um pouco melhor, me proteger mais, né? Juridicamente, eu quero dizer. Sim. E testar a pessoa. Então, eu falo que eu gosto de... Por exemplo, eu tenho 15 sócios hoje. Eu não tenho um sócio antes de 1 ano. Não vira meu sócio. Eu dou um prazo de 1 ano. Ele é até um sócio, mas não de capital. Então, hoje eu tenho essa regra comigo. Então, você vai ficar 1 ano aqui para a gente se conhecer. Antes disso, não dá. Então, eu tenho uma série de aprendizados. Eu acho que se a gente enxergar as dores como aprendizado, é melhor. E Sim. eu tomei muito aprendizado. Como eu falei, que faculdade te ensina isso? Que não tudo. Tem. Agora, ao mesmo tempo, eu aprendi também, Priscila, que se você está na jornada, você vai errar. Você vai falhar. Você vai bater a cara. Vai chorar, vai sofrer. Só que depois, se você tiver resiliência, você sai dessa muito maior. E muito mais forte e muito melhor. Então, às vezes tem que tomar uma porrada mais cedo possível. Porque em algum momento, se você está na jornada, igual você está no trânsito, em algum momento você vai bater o carro. Comprou o carro zerinho e tal. Vai bater. Espera. Alguém vai bater em você? Alguém vai ralar? Não, qual a única maneira de não bater? Deixar na garagem. Então, se você está na jornada, você vai tomar, você vai apanhar. Então, quanto antes, melhor. Que aí você aprende mais cedo e você dá uma direção mais cedo. Então, aprendi muito. Muito, muito mesmo. Tem uma série de 13 anos de empreendedorismo até que não é tanto tempo assim, já pela bagagem que você possui. Porque ter uma empresa hoje já com 200 funcionários, por tudo que você viveu, foi rápido. Sim, até. Sendo que essa empresa que eu tô, né, a gente começou ela há 5 anos. Então.
7 anos é o tempo que eu tenho a minha. 5 anos. Então. E me fala uma coisa. Sair de uma sociedade nunca é simples. Então, você iniciou sua trajetória, uma empresa com esses sócios. O que aconteceu que você saiu dessa sociedade? Ponto de vista, diferente ponto de vista, princípio e cultura. Então, quando eu vi que a empresa que eu comecei, ela cresceu, mas ela tomou um caminho diferente daquilo que eu tinha como princípio. Então, esse desalinhamento, quando eu olhei... Você sabe que a maior parte da balança é a que ganha, né? Então, dentro de uma balança, eu falei, olha, eu não vou conseguir mudar esse peso. Então, eu prefiro abrir mão do que eu construí aqui, que foi muita coisa. Quanto tempo? Foram 8 anos e meio que eu fiquei lá. Nossa, bastante. Eu tinha um percentual de 20%, era relevante. Então, eu abri mão, recebi um valor bem pequeno, eu recebi aproximadamente 200 mil, com no compete, uma série de coisas contra, que mais algemas para começar um negócio, que estava, vamos lembrar, 2021, quando começamos, era o auge da pandemia. Só que eu fui com aquela fé, né? Aquela esperança. E aí, quando eu comecei a iniciar um novo negócio, a Ecovis WFA, eu liguei para várias pessoas, tomei vários nãos, e começou a me dar um desespero. Não foi tão... será que não vai ser tão fácil? Daquela dúvida, né? Como é que vai ser? Aí consegui uma reunião. Mas quanto tempo tem sua empresa? Só te perguntam isso quando você está começando. Onde que fica? Quais são os clientes? Quantas pessoas? Eu não tinha essas respostas. Só que eu sempre agi com a verdade. Eu vou falar a verdade. Se você me perguntar, eu vou falar o que é. E aí ele... quanto tempo? Eu falava, abrimos em tanto tempo. Mas eu tenho X experiência. Tal. Quantos clientes? Falava o que eu tinha de bagagem, experiência. Só que olha como Deus é bom. Teve tantas bênçãos que bem no começo, cara, eu vi sua empresa tem 3 meses, eu gostei de vocês, vou fechar. Aí fechava. Eu falei, cara, você não vai se arrepender. Eu garanto pra você. Porque lembra, vou dar o meu melhor. Você vai ver o melhor trabalho que você já viu. Então, foi ganhando a confiança e cada coisa assim, apareceu um trabalho uma vez, bem no começo. Pra você ter uma ideia, a ousadia, né? A gente, na época, foi um trabalho de $50 mil. Nossa. $50 mil. Ajudou muito. Então, assim, se você quer começar um negócio, melhor investidor é o seu cliente. Não abra mão do canal de vendas. Não para. E não para. Você vai ter que bater em 100 para fechar 10. Tá difícil. 1.000. 2.000. Não para. Porque esse é o segredo. Você ter persistência, você continuar, você fazer. E fazer com clareza, com honestidade, sabe? E as coisas vão acontecendo. E você vai trazendo as pessoas que estão alinhadas com você para construir junto. Porque no começo da empresa não tinha nada e eu chamava os sócios. Eu teve vários sócios meus. Falei, cara, o projeto é esse. A gente vai fazer uma empresa grande aqui. Mas e minha remuneração, André? Não tem. Não tem. E talvez você vai ter que aportar. E aí, quem que aceita isso? Por quê? As pessoas estavam comprando o que eu estava falando para elas. E eu valorizo muito isso. Né? Você comprar essa confiança. Então, foi toda essa jornada aí que ela foi bastante desafiadora. Bastante desafiadora. E o que significa para você? Eu vi que você trouxe aqui um livro. É um livro de sua autoria. O que significa o poder do desapego? Perfeito. Primeiro, né? Assim, o poder do desapego foi uma mensagem que eu recebi. Tava na minha sogra, em Minas. Só do título do livro. Eu anotei na hora. E eu gosto muito de métodos. Falei, eu vou escrever esse livro aí. O ano que vem vai nascer. Então, assim, o poder do desapego, ele representa muito do que eu vivi. Só que, lógico, com uma visão para quem vai ler, para se inspirar. Para quê? Abrir mão de coisas que você julga que são ruins, ou boas também,
que se você não abre mão do bom, você não encontra o extraordinário. Você fica presa naquilo. Então, às vezes, poxa, tá ótimo aqui na empresa que eu tava, por exemplo. Tá muito bom. Eu tá lá até agora, por exemplo, que eu tinha prestígio, tinha respeito, mas não tava feliz. Por quê? Aí é a questão do desapego, né? Eu tinha uma boa remuneração. Mas eu consegui abrir mão daquilo. E aí eu falo que minha mãe me ajudou bastante. Que como ela vê, a gente vê de uma simplicidade enorme. Filho, se não der certo, que ela dependia de mim, minha mãe, minha família, né? Se não der certo, a gente volta pro quartinho. Aquela nordestina, né? A gente volta pro quartinho, meu filho. Isso tá certo. A gente não vê do nada, então... Pra que vai ficar se apegando? Sim. Quer saber? Vai ser hoje. Então, muito dessa desapegar de coisas que eu fui abrindo mão, assim. Como eu falei, né? Cargo de gerente. Tchau, não quero mais. Agora eu quero outra coisa. A empresa, não quero mais, quero outra coisa. Eu tenho lá investido 1 milhão quase. Não, mas tem que recuperar. Meu amigo, larga disso. Larga, porque isso está te prendendo. Tem uma pessoa, não vou falar de família, família é algo divino. Você tem uma pessoa que está te prendendo, deixa embora. Larga. Então, assim, você desapegar em vários aspectos da sua vida, até emocionais também, de coisas que te prendem, te drenam a energia para você evoluir, para crescer, para encontrar algo melhor. Então, é um pouco disso, assim, sabe? E quem quiser seu livro, encontra onde? Tá na Amazon. Se quiser mandar uma mensagem no Instagram também, consigo. É o André Valério, meu Instagram. Mas tá na Amazon o livro. André Valério. É, o André Valério. Incrível. E assim, você, né, a gente já sabe que era um excelente profissional, um auditor aí, para ter chegado em tão pouco tempo num cargo de gerente. E aí você foi para uma sociedade, ficou 8 anos, aprendeu muito, precisou sair. E você precisou vender para construir a sua nova empresa, a Ecovis. Você era da venda, precisou desenvolver essa habilidade, como foi isso? Eu falo o seguinte, Priscila, a gente está constantemente desenvolvendo a habilidade de vendas, isso eu posso te falar. Mesmo anos depois eu falo isso. Falei isso pro meu sócio agora. Falei, cara, nós estamos em constante aprendizado. Não abra mão disso, tá? Então, eu não era da área de vendas, tinha uma tendência a vender, a querer gerar, mas não sabia o caminho. Porque vendas é um tema que muitos empresários acabam não ensinando a base. Então, eu não fui ensinado a vender, né? E aí, quando eu me tornei sócio naquela situação que eu me coloquei, né? Eu falei, eu vou ter que vender, porque não existe sócio sem carteira de clientes. Então eu comecei a desenvolver essa atividade comercial com muito frio na barriga, muita dificuldade, ligando, porque são várias fases, etapas de vendas, mas o segredo não tem outro, tá? É se jogar. Tem uma frase que o Caio Carneiro usa bastante, que é treinar não vende, mas vender treina. Então, as vendas, você tem que ir para o campo de batalha, se jogar, que cada situação é uma. Cada situação é diferente. Então, você entender o perfil do cliente, o que ele quer comprar. O pessoal acha que vendedor é aquele que fala muito. Não é. É aquele que escuta mais. E sabe ter uma escutativa para dar o tiro certo, para levar o cliente para uma jornada, para ajudar o cliente. Então, assim, eu tive que desenvolver essa habilidade e continuo desenvolvendo essa habilidade. E empresário, não deixe de... Se você não é um vendedor, acha um sócio vendedor. Urgente. Porque o futuro da empresa, uma empresa existe para crescer. Uma empresa sem vendas é o quê? Nada. Refém, né? Refém. Refém de clientes. Refém de tudo. Tem que ter pipeline cheio. E assim, esse crescimento foi rápido da sua atual empresa, da Ecovis, e o que foi mais desafiador para você nesse início? Muitos, né? Desafios. Muitos. Mas vamos falar alguns. Ou um ou dois, pelo menos. Bom, pessoas.
Porque você imagina, hoje em dia, ter pessoas com você é bem disputado. Então, obviamente, no começo de uma empresa, você não tem capital para bancar as pessoas. Como você convence as pessoas que o seu propósito ou aquilo que você está vendendo é bom para elas? Então, alinhar propósitos é um desafio. Foi um desafio maior. Hoje em dia, isso já está mais fluido, né? Mas atrair e reter pessoas, um desafio enorme. Gerenciar o caixa, porque quando a gente começou a colocar os custos, os primeiros clientes que entraram, as receitas, né, e projetar os custos, sabe quanto que deu o nosso fluxo de caixa? 1 milhão negativo. Porque os clientes começaram a confirmar, a gente começou a contratar, mas não tinha receita suficiente, teve que contratar uma série de coisas, 1 milhão negativo. Quer um melhor incentivo para você poder ir atrás de vendas? O caixa. Então, o empresário ele tem que ter boa gestão de controle para enxergar onde que eu tô, para onde eu vou. Então, assim, esses dois, né? Vamos colocar a parte de ter gente boa e abrir canais de vendas diferentes. Então, hoje na empresa a gente tem pelo menos 6 canais de vendas. 6 canais. É muita coisa. Sim, bastante. E portfólio, etc. Então, acho que é o desafio comum de todo empresário. E, vou colocar o terceiro, que é sair do operacional. Esse também é bastante desafiador. Grande desafio. Virar essa chave para sair do operacional para ir para o estratégico. Ainda mais quando é um profissional bom. Exato. Mas sabe o que, Priscila, a gente tem que imaginar? A gente enxergar que o outro também... mas ele vai fazer menos que eu. Tudo bem. A Priscila é muito boa. Então vou ter duas pessoas que cobrem a Priscila e não uma. Só que se não abrir mão disso, a gente não cresce. Não treina as pessoas e não cresce a empresa. Exatamente. E, gente, vocês viram aqui, esse episódio tá incrível. E antes da gente seguir, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, a FTP Contábil, que é uma contabilidade consultiva, estratégia para o seu negócio. Você que está cansado aí de só pagar guias de impostos, folhas de pagamento, tem uma contabilidade que vai entender a dor do seu negócio e te ajudar a crescer de forma sólida. Temos a Vértice EC, que é pioneira aí na área de regularizações de imóveis. Temos o Edson, que é o CEO da Vértice, que é um arquiteto renomado. Então, você que é uma incorporadora, uma construtora, tem uma empresa de confiança. Os nossos apoiadores, essa caneca linda aí do Por Trás da Marca, que é Imprimindo Ideias, é nosso apoiador oficial. Colocou aqui de presente para os nossos convidados, um presente incrível. E você que precisa aí de um presente para colaboradores, um presente aí para os seus clientes, tenha a Imprimindo Ideias, que é algo muito personalizado, cuidado, o jeito que chega, os prazos. Não perca essa oportunidade. E a Doce Amor Festas, vocês precisarem de um café corporativo, fazer aí um coffee break, temos a Doce Amor, que é especialista nisso, faz esses pãezinhos de mandioca que são maravilhosos. Muito obrigada a vocês que acreditam nesse projeto. Muito bom. Então vamos lá. A gente falou aqui sobre desafios, sair do operacional, lidar com vendas, canais de aquisição, crescimento da sua empresa. Pela competência, experiência sua como CEO, a gente sabe que também não é algo assim surpreendente esse crescimento em curto tempo, e sei que ainda vai crescer muito mais. Quando chegar a 2.000 colaboradores, você volta para contar como foi esse desafio. E hoje você lidera uma operação conectada a mais de 90 países. O que muda na mentalidade de quem joga em nível global? Bem interessante, porque você se vê como... É muito interessante, você se vê como uma única empresa conectada. Nós somos a Ecovis, 93 países, 11 mil funcionários,
São quase 4 bilhões de faturamento global. E aí você vê que eu não tenho 14 sócios, eu tenho centenas de sócios. Então, isso muda porque eu consigo atender clientes no mundo inteiro. Por exemplo, hoje mesmo atendi um cliente que tem operação na Itália. Então, eu ligo para o meu sócio da Itália e falo, te mandar uma proposta. Ele manda para mim. Então, isso dá uma credibilidade maior também, acredito, porque mostra que a gente está conectado com todo. Não, aumenta um pouco esse carimbo da credibilidade. E conta também para o público o que a Ecovis faz, o que você também faz, o que pode agregar para te encontrar, o que fazer. Então, deixa as suas redes, conta um pouco para nós. Falar um pouco como é aqui por trás da marca, né? Ecovis significa Economy and Vision, ou seja, uma visão geral do negócio. E a gente falando um pouco de dores, né? Se a empresa precisa ali reduzir custos, eu tenho uma consultoria empresarial para isso. Se a empresa ela precisa de adquirir ou vender a empresa, nós ajudamos empresários com due diligence. Se o empresário não sabe quanto vale o negócio, fazemos valuation. Quanto vale o negócio? Muito empresário não sabe quanto vale. Então a gente faz valuation. A questão tributária, que a gente está abordando agora, a reforma tributária. Temos especialistas também para reforma, levantamento de crédito tributário, vai se perder com a reforma tributária. A parte trabalhista e previdenciária, também compliance trabalhista e previdenciário. Auditoria externa, para quê? Para conseguir um empréstimo mais barato no banco, para ter credibilidade, para ter governança. Então, esse é um pouco dos trabalhos. Temos hunting também, fazemos hunting para executivos. Trabalho de engenharia, fazemos avaliação de imóveis e indústrias. Temos equipe de engenharia internamente. Auditoria de tecnologia, cibersegurança, né, análise de ambiente da tecnologia e o BPO também. Assim, BPO da assessoria contábil. BPO contábil, fiscal, folha, financeiro. Então esse é em geral, assim, o nosso portfólio. Bastante coisa. É bastante coisa. Eu falo que o que o empresário precisar, a gente tem. Muito Esse bom. é o nosso foco. Muito legal. E assim, um dos maiores desafios de quem empreende é mão de obra qualificada. E assim, para você manter uma empresa desse nível, nesse porte, como que você lidera esse time? Qual é a cultura da sua empresa? Perfeito. Realmente, é bastante desafiador. Para isso, tendo aquele pilar número 1 de pessoas muito fortalecido, a gente consegue reter mais. Então, nosso time recebe proposta direto. Só que a gente retém bem pelo ambiente. E eu tenho um RH. Vou te falar algumas coisas que a gente faz, que são muitas, tá? Até pelo primeiro pilar, né? A gente acabou de implantar agora, que é totalmente inovação no mercado, Priscila, a avaliação 360, ou seja, os líderes sendo avaliados pelos liderados, de forma anônima. Isso é uma mudança assim, de padrão gigantesca. E a gente colheu ótimos frutos. Colocamos canal de denúncia agora também, ou seja, as pessoas são livres. Isso é o quê? Liberdade. Ele sabe que não é via de mão única, que ele acorda mais fraco. Não, ele tem voz, ele consegue falar. Tem o RH, 2 pessoas muito experientes no RH para atender, para acompanhar, né, dando mentoria. Tem programa de mentoria dentro da empresa. O RH, ele acompanha até o humor das pessoas. Diariamente as pessoas postam humor, a gente vai acompanhando, monitorando, porque pessoas hoje tá ótimo, amanhã tá triste. Às vezes acontece alguma coisa. Então, a forma que a gente retém e atrai as pessoas e é jogando o nosso posicionamento para fora, é o que eu falei. Mostrar quem nós somos como humanos, e as pessoas, já tem acontecido algumas vezes, pedem para vir trabalhar com a gente. Então, isso aí está ajudando na atração e na retenção das pessoas. E nem sempre foi assim, obviamente. No seu início, você também não tinha nem recurso para investir nessa estrutura de retenção. Quando que você percebeu que era um problema isso e você precisava mudar ou aperfeiçoar? Exato, não, nem sempre foi assim. A gente não tinha capital para pagar mais, né? Então a gente percebeu quando
começamos a crescer num nível mais acelerado, visualizando isso, a gente falou, poxa, peraí, acho que já cabe aqui a gente colocar um RH mais forte. Então levou aí uns 2 anos. Mas é cedo também, com 3 anos já colocar, porque a gente conseguiu enxergar o crescimento e também as dificuldades começaram a aparecer, de você atrair gente. Começou a ficar mais notório. Então a gente falou, poxa, peraí, para você ter uma ideia, o recrutamento hoje é o ano inteiro. O ano inteiro aberto. Deve ter umas 15, 20 vagas em aberto. Pelo menos. Fora trainee, né? Profissional experiente. Então, é o ano inteiro. Só que assim, o empresário, ele sempre vai querer economizar. E você não pode economizar em gestão. Você tem que dar o passo. Fala, não, eu vou colocar uma pessoa. Ah, vai custar. Vai, mas isso vai... Qual o ROI disso daqui? Qual o prejuízo de perder uma pessoa treinada? Ou qual o prejuízo de não atrair uma pessoa para você conseguir atender um cliente no prazo? Então tem ROI ali. E aí, você, em algum momento, precisa dar espaço, porque o empresário quer falar, não é importante. E aí, por isso que é importante ter uma cultura, né, Priscila? Você ter uma cultura que as suas ações são em cima da sua cultura. Que incrível, muito bom. E como que você faz para equilibrar tudo isso? Vida, família, filho, fé, esposa, empresa? É uma boa pergunta. Olha, eu acordo muito cedo. Então, assim, para você aumentar a produtividade, para mim funciona assim, né? Eu tiro um tempo para mim na parte da manhã, iniciando às 5 da manhã. Então, eu acordo cedo, tiro atividade física para mim, ou seja, cuido do meu físico, cuido do meu espiritual e um pouco do emocional também. Então, é muito importante aí, ó, fica a dica, o empresário cuida do CPF. Porque se o CPF estiver destruído, o CNPJ também vai. Então, eu cuido do CPF muito bem. E ao longo do dia, eu me organizo de que forma, né? Eu tenho uma boa gestão de tempo. Então, eu uso aquela matriz de Eisenhower, não sei se você conhece. Não. Que você tem o que é importante, urgente. Então, você delega o que é urgente e importante, você faz. O que é urgente e não é importante, você delega. E eu me organizo mais ou menos nessa lógica, né? E dessa forma eu me organizo e vou cumprindo ali. E eu tenho um hábito de entrar só no que eu preciso. Então, você selecionar o que você vai entrar e tentar otimizar ao máximo o tempo. Não, sabe, às vezes as pessoas não respeitam o tempo do outro. Eu tava falando com o meu sócio isso. Ah, entra na reunião, aí vai 1 hora, meia hora, 1 hora e meia. Não, é objetivo. Claro que tem que ter a conexão e tal. Em poucos minutos ali você terminar, porque tem que ir pro próximo. Então, eu me organizo dessa forma. Porque são várias frentes, mas eu foco muito no que é muito urgente e que merece minha atenção. E assim, tenho tempo com a família, né? Gosto de dormir mais cedo. E final de semana também, gosto de ir na igreja. Final de semana gosto de estar com a minha família. É o momento de dar um pouco de atenção, uma atenção mais qualificada, né? Para o meu filho, para minha esposa. Então, é um desafio equilibrar tudo isso. É um desafio, mas é possível. Às vezes a gente acha que não é possível, mas na hora que você começa a filtrar o que você precisa realmente se envolver, aí você descobre que dá. Não chega na perfeição, mas dá ali para ter um equilíbrio. Tudo que vira prioridade na nossa vida, a gente vai dar atenção. Você vai conseguir encaixar. Pode prestar atenção, né? Se a gente... você dá uma desculpa, é porque ainda não virou prioridade para você. Quer estudar inglês. Tá 15 anos protelando. Na hora que virar prioridade, a pessoa vai dar um jeito, vai aprender. Então, tirar a desculpa, deixar a desculpa de lado, sabe? E disciplina. Precisa de disciplina. Disciplina mesmo. Então, esse ingrediente, assim, é muito importante. Então, esse comportamental. Esse mental, na verdade, né? Muito bom mesmo. Olha, assim, o seu eu daria outro episódio tranquilamente, porque a gente nem entrou muito em detalhes empresariais,
Mas, assim, eu sei que a gente falou que precisava, que foi muito rico. Tenho certeza que vai agregar muito aí quem está nos escutando. É uma história, assim, muito inspiradora. Se quiser conhecer um pouco mais do André, siga ele nas redes sociais. Compre o livro, que eu tenho certeza que deve ter coisas aí mais preciosas ainda. E antes da gente ir para o nosso quadro final, eu quero agradecer novamente os patrocinadores, FTP Contábil, Vértice IC, Imprimindo Ideias e Doce Amor Festas. E vamos lá, então. Você sabe que a gente tem um quadro fixo aqui? Não. Chamado Por Trás da Porta. Ah, tá. Interessante. O que o menino que começou a trabalhar aos 15 anos jamais imaginaria sobre o homem que você se tornou? Eu jamais imaginaria que eu poderia estar vivendo o que eu vivo hoje. Era tão distante, tão... Por exemplo, vou dar uma história curta e simples. A minha mãe se orgulhava porque o filho dela estava na Alemanha. Eu. Porque a gente viajava de 4 em 4 anos por Nordeste, de São Geraldo, sem ar-condicionado. E quando voltava, quebrado por uns 6 meses. Então, eu valorizo muito isso. Então, eu não imaginava, por exemplo, conhecer outros países. Aquela criança não imaginava isso. Jamais. E qual foi o bastidor mais difícil da sua trajetória? Foi quando minha mãe ficou deficiente. Foi bastante dolorido. E agora, mais recente, o próprio falecimento dela também. Em que momento você percebeu que precisava desapegar para prosperar? Quando a minha saúde mental e a minha energia estava direcionada a algo que eu percebi que não deveria estar. Quando você percebe que sua saúde mental está te carregando para aquilo, é importante ter essa consciência para desapegar. E se você pudesse abrir uma porta hoje e ver o futuro da sua trajetória, o que gostaria de encontrar? Uma pessoa que vai disseminar a palavra de Deus para as pessoas. Para o maior número de pessoas possível. E eu gostaria que você deixasse uma frase aqui para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Olha, uma frase que a minha mãe, ela inspirava muito sobre isso, né? Que é você faça o seu melhor mesmo que ninguém esteja vendo. Não importa. Você vai estar lá sozinho, dê o seu melhor. Porque isso fala muito mais sobre você, o que você faz sozinho, que as pessoas não veem. Isso é muito importante. E fazer sempre o certo. Porque você nunca vai estar errado fazendo o certo. Pode ter certeza. Certeza disso. E fique tranquilo. Faça o certo e fique tranquilo. Porque as pessoas vão te julgar, as pessoas vão querer apontar o dedo para você, mas você tem a sua consciência tranquila. Isso tem muito valor. Viram só. André, muito obrigada pela sua participação. Assim, foi incrível. Eu mesma me emocionei muito. Imagino aí quem vai nos assistir. E você que gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Não deixe que essa mensagem morra. Muitas pessoas precisam conhecer essa história, pessoas simples, que não têm sonhos, que não acreditam que possam vencer na vida. A gente tem o André aqui, hoje um CEO de uma grande empresa de sucesso, com uma trajetória numa vida extremamente difícil, mas ele, entregando sempre o seu melhor, conquistou, venceu e ainda vai vencer muito mais. Então, compartilha essa história. Muito obrigada, viu, André? Foi uma honra ter você aqui, seu tempo. Eu que agradeço, Priscila, e esse livro aqui, óbvio que é para você. Ah, tá? Obrigada. Nossa, eu já vou aqui. ler nesse feriado aqui, ó. Espero que goste. Vou viajar, já vou aproveitar, vou levar e tenho certeza que eu vou me emocionar mais. Fico feliz de colaborar e fico à disposição.
Fiquei muito feliz com o convite e se quiser convidar uma próxima vez também, estou à Com disposição. certeza, temos muitas histórias ainda. Tá joia. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.